Fala, meu amigo, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre zoologia, especificamente sobre os plateumintos, ou filo dos plateumintos. Você sabe quais são os representantes desse filo? Que tipos de características eles possuem? Se não, fica aí que esse vídeo é para você. Eu me chamo Paulo Aragão e esse é o Minuto Biológico. Os plateumintes são assim chamados porque são vermes de corpo achatado. O termo plate significa achatado e euminte significa verme. Daí, vermes achatados. Agora, achatados em que sentido? Eles são achatados dorsoventralmente, o que seria em cima e embaixo. Esses vermes são assim porque eles são triblásticos acelomados. Eles não possuem cavidade com líquido entre as camadas da ectoderme, mesoderme e endoderme. Como não tem líquido e nem cavidades entre essas camadas, elas ficam coladas umas nas outras e, consequentemente, o verme vai ter o corpo achatado. Isso é bom, tá? Pelo menos para o modo de vida que eles possuem, porque esse corpo achatado deixa eles com uma espessura milimétrica. E essa pequena espessura é fundamental para contribuir para as trocas gasosas e também para a distribuição de nutrientes no corpo dele. Mas quais são os plateumintes, né? Quais são os exemplos de representantes desse grupo? Um deles, talvez o mais conhecido de todos, são as planárias. As planárias são plateumintes de vida livre. Existem formas de vida aquáticas e terrestres. Outro exemplo muito comentado são as tênias. Esses daí já são parasitas, tá? Ou parasitos, se você preferir. Esses animais possuem hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo é aquele que comporta as formas adultas do verme, do parasita. Já o intermediário é o que vai conter as fases larvais. Um indivíduo, por exemplo, que tem teníase, ele contém vermes adultos dentro do seu corpo, mais especificamente vivendo no intestino. Lá, o verme cresce e se alimenta dos nutrientes presentes no seu intestino e, de tempo em tempo, libera ovos. Ovos que são liberados juntamente com as fezes. E devido à falta de saneamento básico, isso faz com que esses ovos contaminem diferentes fontes de alimento. Quando um animal qualquer, um porco, uma vaca, por exemplo, se alimentam dos ovos da tênia, eles acabam contraindo uma segunda doença, que não é a teníase, é a cisticercose. A cisticercose é assim chamada porque no indivíduo, no hospedeiro, vão se formar as larvas. Normalmente elas se instalam nos músculos e também no cérebro, porque são regiões que têm grande oxigenação e grande disponibilidade de nutrientes. Pois bem, no caso do porco, o animal cheio de larvas estaria com cisticercose. Mas não se preocupe, tá? Hoje em dia, você se alimentar de uma carne dessa com larvas é muito mais raro, porque existem várias medidas sanitárias que são tomadas para evitar esse tipo de contaminação. Mas caso aconteça, se eu me alimentar de um porco que tem larvas na sua carne, cisticercos, a larva vai continuar o seu desenvolvimento, chegando então no último estágio, que é o da fase adulta. E aí a pessoa que ingeriu larvas então vai adquirir um adulto dentro de si. Consequentemente, a doença que ela vai ter é a teníase. Agora cuidado também, viu? Fica o detalhe. Existem espécies diferentes para diferentes tipos de hospedeiros intermediários. Por exemplo, o caso da Taenia solium. Essa daí é a que parasita os porcos. Solium suíno, lembre disso. E a Taenia saginata é aquela que vai parasitar bovinos. Mas o ciclo de vida é basicamente o mesmo. Nós temos um adulto que libera ovos, os ovos são liberados no ambiente juntamente com as fezes do hospedeiro. O animal se alimenta dos ovos e adquire as larvas. A doença dele é cisticercose. Quando a pessoa se alimenta de carne mal cozida, as larvas ficam vivas
e adquirem a fase adulta dentro do homem. E, consequentemente, forma-se a teníase. Porque o que ele vai ter são as tênias adultas. A doença, então, teníase. Outro exemplo de plateuminto muito comentado é o caso do Esquistossoma mansoni, a esquistossomose, ou também conhecida como barriga d'água. Nesse, o verme sobrevive no sistema porta-hepático do hospedeiro. São vasos sanguíneos que ficam ali entre o fígado e o intestino, para simplificar para vocês. O que acontece é que o macho e a fêmea copulam e liberam milhares de ovos. Esses ovos rasgam a parede do intestino e caem dentro dele, para que possam ser liberados o quê? Juntamente com as fezes. Lá fora, no ambiente, devido à falta de saneamento novamente, em condições de saneamento precário, esses ovos acabam chegando numa lagoa, onde vão liberar larvas, e essas larvas são conhecidas como miracídios. Elas procuram caramujos para penetrar neles, o hospedeiro intermediário, e aí metamorfoseiam, modificam suas estruturas e se reproduzem, se multiplicam e formam novas larvas, as cercárias. A larva cercariana é aquela que é capaz de infectar a gente. Uma pessoa está ali nadando naquele lago, as larvas então penetram através da pele e chegam na corrente sanguínea. Lá, eles adquirem, depois de uma intensa multiplicação, adquirem a fase adulta, chegam na fase adulta e voltam a se reproduzir assim, fechando o ciclo. Mas perceba, tá? Nos dois casos, tanto na teníase quanto na esquistossomose, nós temos um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Mas o hospedeiro intermediário nos dois casos é diferente. No caso da tênia, eu dei o exemplo do porco, a tênia sólio, e no caso da esquistossomose, o hospedeiro intermediário é o caramujo, do gênero Bionfalaria, normalmente a espécie Bionfalaria glabrata. Eu espero que você tenha aprendido importantes informações hoje. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Não deixe também de dar seu like e seguir a gente nos nossos canais nas redes sociais. Um grande abraço e até o nosso próximo Minuto Biológico.